Você já se sentiu preso em um ciclo interminável de pensamentos negativos? Aquela sensação de que sua mente está sabotando cada passo, e a ansiedade cresce como uma sombra cada vez maior. Se essa sensação de impotência, quando a insegurança toma conta, parece familiar, prepare-se para uma virada de chave. A chave da libertação. Pare de lutar, comece a transformar. Imagine por um momento que você pudesse, de uma vez por todas, quebrar esse padrão mental sufocante. Imagine viver sem ser refém das suas próprias emoções, sentindo-se livre para agir, pensar e existir sem medo do fracasso ou da rejeição. Agora, pergunte a si mesmo: e se eu te disser que isso é possível? Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, dizia que aquilo que você resiste, persiste. Isso significa que quanto mais você luta contra seus pensamentos negativos, mais eles se fortalecem. Mas e se, ao invés de resistir, você pudesse transformá-los? Não ignorar, não evitar, mas sim entender e ressignificar. Essa mudança começa com um simples reconhecimento. Aceitar que esses pensamentos fazem parte de você. Eles são reflexos das suas experiências, medos e expectativas. Mas aqui está o segredo. Você não precisa mais ser controlado por eles. O grande erro que a maioria das pessoas comete é tentar eliminar completamente os pensamentos negativos. Isso só gera frustração e culpa. A verdade é que os pensamentos negativos não são seus inimigos. Eles são indicadores de que algo dentro de você precisa de atenção. Se você quer, finalmente, quebrar esse ciclo e viver uma vida mentalmente mais leve, é preciso parar de lutar contra suas sombras e começar a compreendê-las. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. A técnica definitiva para transformar suas inseguranças em uma força capaz de impulsionar sua vida. Desvendando a sombra, o poder inexplorado da sua mente. Muitas vezes, parece que nossa mente é como um campo de batalha onde pensamentos negativos e positivos se enfrentam incessantemente. Nos piores dias, é quase impossível ignorar aquele fluxo interminável de críticas internas, lembranças dolorosas e inseguranças que parecem brotar do nada. Você já se perguntou por quê? Mesmo tentando ser positivo, aqueles pensamentos sombrios continuam aparecendo. É como se quanto mais você tentasse afastá-los, mais força eles ganhassem. Isso acontece porque a mente não responde bem à repressão. Ela resiste, persiste e, às vezes, até amplifica o que tentamos negar. A chave para a transformação está em mudar a forma como lidamos com esses pensamentos, não apenas tentando expulsá-los. Carl Jung acreditava que nossa sombra, aquela parte obscura e reprimida da mente, guarda um poder imenso que ignoramos por medo. Ao rejeitarmos os pensamentos negativos, na verdade, estamos rejeitando uma parte de nós mesmos, e é exatamente essa rejeição que os torna mais fortes, mais insistentes. O processo de libertação não passa por eliminar esses pensamentos, mas por compreendê-los profundamente. É como abrir um diálogo interno onde você para de lutar e começa a ouvir o que seu inconsciente realmente está tentando dizer. A dor, muitas vezes, carrega mensagens importantes sobre nossas inseguranças e crenças enraizadas. O caminho da aceitação, transformando dor em aprendizado. Mas como transformar essa dor em aprendizado? O primeiro passo é reconhecer que os pensamentos negativos não são simplesmente seus inimigos. Eles são sinais. Sinais de que algo dentro de você precisa de cuidado, atenção e compreensão. Ao invés de sufocá-los, tente explorar de onde eles vêm, quais medos os alimentam e que histórias inconscientes estão tentando contar. Essa mudança de perspectiva tira o poder destrutivo dos pensamentos negativos e os transforma em recursos de autoconhecimento. A verdadeira liberdade mental começa quando você deixa de reagir automaticamente aos pensamentos negativos e passa a observá-los com curiosidade. Quando você permite que a dor se manifeste sem julgamento, ela perde a capacidade de controlar suas emoções. É nesse momento que a transformação começa, quando a aceitação se torna uma ferramenta de mudança profunda. A partir daí, você começa a experimentar um senso de paz que não depende da ausência de pensamentos ruins, mas sim da compreensão de sua origem. Minha jornada.
de refém a aliado da minha mente. Houve um momento na minha vida em que os pensamentos negativos eram como sombras que se arrastavam por todos os cantos da minha mente. Eu acordava já carregado de preocupações, sentindo como se um peso invisível estivesse sempre sobre meus ombros. Às vezes era a insegurança de não ser bom o suficiente, outras vezes o medo de que tudo desse errado. Quanto mais eu tentava me livrar desses pensamentos, mais eles se tornavam intensos, como uma corrente que apertava cada vez mais. Foi aí que percebi que lutar contra eles só me deixava mais preso, e comecei a buscar uma maneira diferente de lidar com isso. Foi então que conheci as ideias de Carl Jung e sua abordagem sobre a sombra. Ele dizia que quanto mais resistimos a uma parte de nós mesmos, mais essa parte ganha força. O que me marcou profundamente foi entender que aqueles pensamentos negativos eram como vozes reprimidas que precisavam ser ouvidas. Ao invés de tentar eliminá-los, eu precisava compreendê-los, e isso mudou tudo. Comecei a me perguntar: o que esses pensamentos estão tentando me dizer? Quais medos estão escondidos por trás dessas palavras repetitivas e sufocantes? Essa simples mudança de abordagem me fez perceber que eu não era vítima dos meus pensamentos, eu era o observador deles. Foi libertador começar a reconhecer esses pensamentos sem julgá-los. Em vez de me culpar por me sentir inseguro ou ansioso, comecei a acolher essas emoções como quem recebe um visitante inesperado. De repente, eles começaram a perder força. A ansiedade se tornava intensa quando eu parava de lutar contra ela e começava a escutar o que estava tentando me mostrar. E com o tempo, percebi que alguns dos meus maiores medos eram, na verdade, partes da minha própria história que eu ainda não havia aceitado completamente. A transformação real aconteceu quando percebi que não precisava vencer meus pensamentos negativos, eu precisava fazer as pazes com eles. Quando parei de fugir das sombras, elas deixaram de me perseguir. A aceitação se tornou minha aliada, e a compreensão substituiu a resistência. É incrível como mudar o foco de como parar de pensar nisso para o que esse pensamento realmente significa pode aliviar o peso mental e trazer uma nova perspectiva de paz. O método definitivo: integração da sombra em 3 passos. O método que transformou minha forma de lidar com os pensamentos negativos é simples, mas poderoso. Tudo começa com uma prática que Carl Jung chamou de integração da sombra. Em vez de rejeitar ou lutar contra os pensamentos ruins, você os acolhe como parte de sua experiência humana. Observe sem julgamento. Quando um pensamento negativo surgir, ao invés de reagir com culpa ou ansiedade, apenas reconheça sua presença. Diga a si mesmo: estou tendo esse pensamento, e tudo bem. Isso tira o peso emocional imediato e te permite analisar o que realmente está acontecendo. Pergunte e investigue. Depois de reconhecer o pensamento, pergunte a si mesmo: o que esse pensamento está tentando me mostrar? Muitas vezes, ele está ligado a um medo específico, uma insegurança que não foi resolvida ou uma expectativa que você tem sobre si mesmo. Analisar o contexto no qual ele surge também é fundamental. Está relacionado a um evento recente, a uma lembrança dolorosa. Quando você investiga as raízes desses pensamentos, começa a identificar padrões e percebe que eles não surgem por acaso. Há uma história por trás deles. Isso faz com que o pensamento deixe de ser um inimigo e passe a ser uma ferramenta de autoconhecimento. Ressignifique e aceite. Após identificar o que aquele pensamento representa, você pode questionar sua validade. Muitas vezes, pensamentos negativos carregam verdades distorcidas, fruto de experiências passadas ou medos projetados no futuro. Pergunte a si mesmo: esse pensamento reflete a realidade ou é apenas uma interpretação exagerada dos meus medos? Quando você desafia a autenticidade desses pensamentos, eles começam a perder força. Aos poucos, você percebe que eles não têm tanto poder quanto parecia. É como retirar o véu de uma ilusão que mantinha você preso. Por fim, pratique a aceitação. Não se culpe por pensar negativamente. Todos nós passamos por isso. O diferencial é saber lidar de maneira saudável. Transforme a resistência em curiosidade e a luta em compreensão. Dessa forma,
seus pensamentos negativos deixam de ser forças destrutivas e se tornam pistas valiosas sobre quem você realmente é. Quando você abraça até mesmo as partes sombrias da sua mente, elas se integram ao seu eu consciente, reduzindo o conflito interno e trazendo um equilíbrio mental que antes parecia impossível. O próximo passo: ação e transformação diária. Agora que você já compreende a importância de aceitar e ressignificar seus pensamentos negativos, é hora de dar um passo decisivo na sua jornada de autoconhecimento. A transformação não acontece apenas no campo da compreensão teórica. Ela exige prática e constância. O primeiro passo é criar um espaço seguro para suas reflexões. Escolha um momento do seu dia em que possa ficar sozinho, longe de distrações. Feche os olhos, respire fundo e deixe os pensamentos fluírem. Não os interrompa, não os julgue, apenas observe. Permita que cada ideia apareça como uma nuvem passageira, sem se apegar ou tentar controlar. Esse processo não só acalma a mente como também fortalece a capacidade de autorregulação emocional. Depois, comece a escrever. Anote os pensamentos negativos que mais te incomodam e tente relacioná-los com situações específicas. Isso te ajudará a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Por exemplo, você costuma pensar que não é bom o suficiente toda vez que enfrenta um desafio no trabalho, ou sente medo de falhar sempre que algo novo surge na sua vida. Identificar essas conexões é crucial, pois mostra que os pensamentos negativos não surgem aleatoriamente. Eles têm raízes profundas, muitas vezes ligadas a crenças antigas e experiências mal digeridas. O próximo passo é reescrever essas crenças. Para cada pensamento negativo anotado, crie uma versão que traduz a verdade de forma mais equilibrada e realista. Se a sua mente diz, "Eu nunca vou conseguir", transforme para, "Pode ser difícil, mas eu tenho recursos para enfrentar isso". Essa reformulação constante modifica a estrutura do pensamento ao longo do tempo, fazendo com que as crenças negativas percam a força que costumavam ter. A mente se adapta ao novo padrão, aceitando interpretações mais construtivas como normais e naturais. Por fim, comprometa-se com pequenas ações diárias que reforcem essa mudança. Cada vez que um pensamento negativo surgir, coloque em prática o que você aprendeu. Lembre-se de que o objetivo não é eliminar por completo as ideias ruins, mas aprender a viver com elas de maneira saudável e equilibrada. Quando você entende que o controle está na forma como reage, e não no conteúdo dos pensamentos, descobre uma nova liberdade interna. Esse é o poder de transformar a mente, não apenas aceitando a dor, mas ressignificando-a. Sua mente, seu aliado, assuma o controle agora. Agora que você conhece o método para transformar seus pensamentos negativos, é hora de dar um passo decisivo na sua jornada de autoconhecimento. A mudança começa dentro de você, na forma como encara suas próprias sombras. Cada pensamento negativo que surge é uma oportunidade de se conhecer mais profundamente, de entender as raízes do seu medo e da sua insegurança. Em vez de fugir desses pensamentos, abrace-os. Reconheça que eles são parte da sua história. Ao invés de resistir, permita-se ouvir o que tem a dizer. A aceitação é o primeiro passo para dissolver o poder que essas ideias têm sobre você. A partir de agora, comprometa-se a não mais lutar contra sua mente. Ao invés de se perguntar por que esses pensamentos aparecem, questione como pode usá-los a seu favor. Cada sentimento de incapacidade pode ser transformado em um convite para se fortalecer. Cada medo irracional pode ser ressignificado como um alerta para áreas da sua vida que precisam de atenção. Essa mudança de perspectiva não é fácil no começo, mas com prática e paciência, você descobrirá que seus pensamentos podem se tornar aliados no processo de crescimento pessoal. Imagine viver seus dias sem se sentir paralisado pela negatividade. Imagine ter a clareza mental para reconhecer quando um pensamento está tentando sabotar você, em vez de ceder, usá-lo como impulso para agir com mais confiança. Essa sensação de liberdade não é um ideal inalcançável, é uma construção diária que começa com pequenas atitudes. Lembre-se, mudar sua mentalidade é como fortalecer um músculo.
requer treino constante, dedicação e uma dose de coragem para enfrentar suas próprias verdades. Então, não espere mais para dar o próximo passo. Comece hoje mesmo, refletindo sobre seus pensamentos com curiosidade, ao invés de resistência. Se este conteúdo fez sentido para você e te inspirou a transformar sua mente, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões que realmente mudam sua forma de pensar. Compartilhe com alguém que também precisa se libertar das próprias amarras mentais. Juntos, vamos espalhar essa mensagem e ajudar mais pessoas a descobrirem o poder transformador que existe na aceitação. Você está pronto para assumir o controle da sua mente